Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nesse vídeo eu vou tratar com vocês do 11º livro, daquele meu desafio de 12 livros para 2018, que eu pretendia ler e pelo menos 11 eu já li, né? Trata-se do livro A República de Hemingway, da escritora, pesquisadora Gisele Messina. Antes de falar desse livro, eu vou deixar aqui dois avisos. Primeiro, ele não é um livro de ficção como eu pensava. Segundo, ele, por ser uma tese, é um livro bastante específico. Depois da vinheta, eu volto aqui e explico para vocês mais sobre esse livro. Até já! Como eu disse para vocês, quando eu selecionei este livro aqui para o meu desafio dos 12 livros de 2018, eu não prestei atenção que ele era uma tese. Então, quando eu fui pegar para ler, eu tive uma certa resistência, porque a gente tem aquele preconceito de que as teses são algo chato de ler. Não foi um livro chato, mas assim, e também não foi um livro difícil. A Gisele escreve muito bem, mas assim, é um livro para quem se interessa por Hemingway e para quem já leu Por Quem os Sinos Dobram, que não foi o meu caso. Então eu sou da história toda porque, óbvio, ela teve que dissecar o livro e por conta disso eu acabei sabendo todo o seu enredo sem ter lido. Mas isso não tirou de forma nenhuma o mérito do livro. A Gisele nasceu em São Paulo e ela atualmente tem 56 anos. Ela é formada em arquiteta pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a FAU da USP, né? E além disso, de ser arquiteta, de fazer trabalhos de intervenção urbana, ela também já fez várias exposições aqui no Brasil. Então a Gisele também faz trabalhos voltados para as mídias digitais. Ou seja, ela está realmente envolvida com a tecnologia e também com a questão artística voltada para urbanismo e as exposições de artes plásticas. Bom, sobre o livro em si, a Gisele dividiu esse livro em 7 partes. Então, ela vai começar a falar da República Soviética, depois da República Americana, da República Doutorada, da República do Apocalipse, da República Redentora e da República Imaculada. Por que da República? Porque Hemingway, ao escrever Por Que os Sinos Dobram, acreditava que em caso, né, os republicanos que lutavam por uma Espanha livre do fascismo e do nazismo, teria uma república diferenciada que seria um modelo para o mundo. Por isso que ele escreve esse livro que como personagens lutam para que essa república realmente consiga existir, para que a república saia vencedora da guerra e que um novo mundo se desenhe. Isso porque a Gisele cita aqui vários autores da década de 30 que achavam, e os intelectuais também que participaram da guerra, essa foi uma guerra que teve grande número de intelectuais, eles consideravam que se o general Franco, que começou essa guerra ao se insurgir contra a República Espanhola da época, da década de 30, se ele vencesse, com certeza o fascismo e o nazismo iriam triunfar por toda a Europa e talvez por todo o mundo. Essa era a previsão. E infelizmente o general Franco vence, a Espanha vive sob a sua ditadura até a década de 70 e o fascismo e o nazismo, por um período mesmo que tenha sido curto para os estudos históricos, ele acabou saindo vitorioso e dominando parte da Europa. O nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália, que só termina com a vitória dos aliados na Segunda Guerra em 1945. Então, quando ela fora, logo no início da República Soviética, é que se antes de escrever o livro, Hemingway, que foi para a Espanha e se colocava a favor da guerra, ele foi para a Espanha enquanto correspondente de guerra para jornais e depois para uma revista americana, e ele, quando escreveu o livro, ele já não estava mais tão ao lado da União Soviética como ele foi durante o período em que ele escrevia as reportagens. Porque quando ele mandava os despachos, né, que eles falam,
por correio, já que a gente sabe que não tinha, obviamente, a internet, ele defendia nos seus artigos que realmente o PC espanhol, o PCE, tivesse o apoio, inicialmente indireto, depois direto, da União Soviética de Stalin para conseguir vencer o Franco. Só que quando ele escreve por quem os sinos dobram, ele faz uma crítica à intervenção que assassinou integrantes do próprio Partido Comunista Espanhol que eram contra a determinadas decisões tomadas pelo PC soviético para a Guerra Civil. Então, por conta disso, Hemingway, depois que lançou o livro Por Quem os Sinos Dobram, foi assim criticado e o governo soviético tornou pessoa não grata no país por conta disso, considerando que ele tinha, vamos dizer assim, traído a causa socialista devido a essa crítica. Mas como todo artista, ele era humanista. E se num primeiro momento ele apoiou em seus artigos a intervenção soviética, ele viu que isso extrapolou e não mais apoiou. Então, essa é a primeira república, por isso que eu boto o nome de Primeira República Soviética, porque seria um viés que você poderia analisar por quem os sinos dobram. Depois vem a República Americana, que é justamente aquilo que ele acreditava, conceitos de liberdade e democracia, que até hoje são defendidos pelos norte-americanos, defendia isso para a República Espanhola, que surgiria caso a guerra fosse vencida. Uma outra defesa seria a República da Tourada. Por quê? Hemingway gostava muito de touradas, ele gostava da Espanha como um todo, era o seu segundo país. E ele dizia que na tourada, os dois, touro e o toureiro, estão em condições iguais. Então, normalmente quem vence é o toureiro. Mas como pode existir uma surpresa, por sua força e por sua selvageria, o touro pode também vencer. E aí ele via a Espanha verdadeira, a Espanha do touro, do próprio povo, que pode vencer o totalitarismo. E ela vai fazendo várias análises, todas, na minha opinião, apesar de não ter lido o livro de Hemingway, eu li Paris é uma Festa, tem vídeo aqui no canal sobre esse livro, vou deixar o link aqui na descrição. Eu acabei sabendo de toda a história e de uma forma mais explicada, vamos dizer assim. E ela coloca várias vertentes para não ficar presa somente a um tipo de interpretação. Então, eu marquei várias coisas aqui nesse livro, e eu tenho o hábito de marcar com o marca-texto mesmo, eu não com a caneta marca-texto, eu não sou adepto de ficar colocando aqueles post-its, né, coloridos, nada disso, porque eu não pretendo vender o livro, então não há necessidade. Marquei o livro todo porque achei interessante. Então é um livro recomendado, se você se interessa por Hemingway, se você se interessa pelo livro Por Quem os Sinos Dobram dele, você vai gostar de ler a análise, a tese que a Gisele fez sobre essa obra. Então, pessoal, é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar. Se não são inscritos no canal, se inscrevam. Tragam outras pessoas para se inscreverem também aqui no canal, para a gente ampliar a nossa discussão sobre literatura, já que o nosso país passa por uma crise editorial, passa por uma crise de leitores também, apesar de terem tantos booktubers, mas é uma questão econômica, e a gente conversando e divulgando ajuda a essa questão da difusão da literatura cada vez mais. Então, e aí a gente se vê num próximo vídeo.